Boa noite, meu nome é Giuseppe, eu sou poeta e coordenador geral do Sindicato de Pernambuco, do Sindicato Judiciário. E aí, deve chamar a atenção, né? Meu sotaque, eu sei de Pernambuco, está aqui junto, aqui em Santa Catarina, nesse seminário que é formado essencialmente por sindicatos daqui, por sindicatos do Sul. Só que nós, nesse seminário internacional por um fio, temos caminhos. Realmente, a vida da classe trabalhadora é sempre complicada. Nós somos sempre perseguidos. Como diz uma poeta lá de Natal, Jéssica Santos, um fio solto descostura o corpo inteiro. E é para evitar que esse corpo, que é a classe trabalhadora, que é a consciência de classe, que a gente se junta. E foi assim que o Sindicato de Pernambuco entrou no Fazenda Escola. Foi se juntando aqui com o Sinjusc, daqui de Santa Catarina, com os dois Sindijus, o do Paraná e do Rio Grande do Sul, com o Sindicato da Justiça Federal daqui também e do Ministério Público daqui também. Porque há uma necessidade da coletividade, por mais que o neoliberalismo diga o contrário. O neoliberalismo quer dizer que sozinho nós somos os melhores e isso faz com que a gente adoeça. E é justamente por isso que nos encontramos aqui hoje, para lembrar dessa luta coletiva, para lembrar que sozinho a gente não é nada. E dizendo, né, a gente é sindicato do judiciário. E quando se fala em judiciário, uma das nossas inimigas maior, a mídia, quer dizer que o judiciário ele é formado essencialmente pela magistratura, pelos juízes e pelas juízas. Que, na verdade, é justamente o contrário, né? Para cada juíza, há 11 servidores. Só nós, os servidores, conhecemos o trabalho do começo ao fim. A magistratura só conhece uma parte. E a dele, a gente conhece. Se alguém aqui já teve uma curiosidade de pegar uma sentença, uma decisão, é muito provável que lá embaixo tem iniciais. E essas iniciais é a assinatura do assessor que fez, da assessora que fez. E a gente vive numa situação muito difícil, porque a magistratura tende a assediar. Quem tem o poder tende a abusar. E a magistratura não é diferente disso. Só que não é uma questão individual, é uma luta de classe. Para além do assédio, tem a disputa do orçamento, em que nós vivemos dentro dela e jamais a gente pode esquecer dessa questão. Só que aí, nessa luta da classe trabalhadora, a gente precisa de apoio intelectual, a gente precisa de pesquisa. E é por isso que temos aqui o Lastro, que é aqui o Laboratório de Sociologia aqui, da Universidade de Santa Catarina, a Associação Brasileira de Estudos para o Trabalho, a ABET, e o apoio também do deputado federal Pedro Kizai. Cadê Neto? Pedro Kizai, viu, Neto? Ele pensou que eu ia errar o nome, porque se escreve diferente. Mas deu vontade de dizer o Kizai, mas é Kizai. E aí, a gente precisa realmente juntar esses fios. Porque a saúde, por mais que se diga importante, ela é negligenciada cotidianamente. Agora, teve essa discussão da regulamentação das bets, que até um dia desse eu não sabia nem o que era, que é essa questão de aposta, né? E para participar para entrar nisso, cada empresa teve que depositar 30 milhões de reais. E 111 empresas depositaram esse valor, 30 milhões de reais. E lá, muito subsidiariamente, falou-se de saúde, mas não foi levado em consideração. Porque é assim que o capitalismo vive. É o lucro. Pouco importa a nossa vida. Se a gente não se defender, enquanto classe trabalhadora, as bets vão continuar sendo o mesmo modelo. E aí, nessa junção nossa, com esses sindicatos daqui do Sul, para fazer essa formação, tem uma questão muito importante que a classe trabalhadora precisa ter também, que é o prazer de estar junto.
que é o reconhecimento. E é por isso que eu relembro aqui, rapidinho no papel da peste. Eu relembro aqui o poeta de São Paulo chamado Sérgio Vaz, que ele diz: ser feliz não quer dizer que nós não devemos estar revoltados com as injustiças ao nosso redor. Pelo contrário, ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma das melhores formas de confundir o inimigo. E jamais se submeta a ser carcereiro dos sorrisos alheios. E aí, vamos aqui registrar a presença nessa parte protocolar, que disseram que tinha que fazer. Então, vamos embora. Registrar aqui a presença dos companheiros argentinos da Universidade Nacional do Rosário. O pessoal menciona que teve um encontro lá em com Miriam, Marisa, Elisa, Jorge Cohen, em Buenos Aires, no congresso de Alames, que gerou um debate interessante e que aqui está sendo colocado em prática. E que, a partir dele, conhecemos o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Judiciário da província de Santa Fé e o pessoal do Sindicato do Judiciário da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Então, vamos aqui registrar a presença desse povo aqui. Luciana Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Plásticas, Descartáveis e Flexíveis, Químicas e Farmacêuticas de Criciúma. Professor Nardal Silva, do PROEX aqui, da Universidade. Professora Luana, do SEAI, aqui também da Universidade. Ronaldo Teodoro e Sônia Fleury, da Fiocruz. Cleverson de Oliveira, secretário de Saúde, e da CUT, secretário de Saúde da CUT de Santa Catarina. Rosilene Aparecida Ramos, secretária de Saúde do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville. Ana Lúcia Antônia da Silva, do Sintep do Mato Grosso. Cláudia Malé, não sei, Sindisaúde. Fabiano Zalazar, do Sindijus, do Rio Grande do Sul. E Graciela de Oliveira Schmidt, diretora de Saúde, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E para iniciar os trabalhos, vamos formar aqui a mesa das entidades para fazer uma breve saudação. Vamos começar aqui a juntar a gente aqui na mesa. O representante da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ABET. A representante, perdão, Thais Lapa, professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia e Ciência Política aqui da Universidade, presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e coordenadora do projeto de extensão Trabalhamos, Logo Existimos, do qual o evento Por um Fio é uma das iniciativas. Palmas para a professora. A representante da Associação Latino-Americana de Medicina Social, ALAMES, Fátima Sueli Neto Ribeiro, professora associada da UERJ, mestre doutora em saúde coletiva, coordenadora da Rede Saúde Trabalho de Alames e participante de núcleos de coordenação do SEBS e Abraço. Representante do Laboratório de Sociologia do Trabalho, Lastro, Matheus Bender. Pesquisador da Lastro, professor, doutor em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Federal daqui, doutorando em Direito da Universidade Federal do Paraná, torcedor do Inter e mais um gaúcho em Santa Catarina. Representante do Sindicato de Trabalhadores Judicial da Província de Santa Fé, Silvia Rubel. Secretária Executiva de Administração e Supervisão e coordenadora das mulheres do Sindicato de Trabalhadores Judiciais da Província de Santa Fé. Representante do Sindicato de Trabalhadores Judiciais da Cidade Autônoma de Buenos Aires, Tânia Dandara, militante sindical, representante do Citraju, Sindicato dos Trabalhadores da Cidade Autônoma de Buenos Aires.
Jacques Mick, pró-reitor de pesquisa e extensão aqui da universidade, representando o reitor e a vice-reitora. Márcio Farias, professor de psicologia da PUC. Oi? Ah. Vai, Márcio, rapaz. Então, Neto, cadê ele? Então vem, Neto. Neto Puerta, vice-presidente aqui do Sinjusc, presidente Fazendo Escola, mestre em Ciências Jurídicas e Políticas. E aí vamos... Vamos lá, professora. Bom, agora sim. Boa noite a todos e todas as pessoas presentes. É uma imensa satisfação, né, ter esse auditório cheio e estar dividindo esse palco e essa mesa, que não é mesa, né? Assim, estamos de um jeito muito, né, mais agradável do que uma mesa, mas essa bancada, né, com tantas instituições, né, para a gente realizar esse evento por um fio, esse Seminário Internacional Saúde e Trabalho. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET, da qual sou presidente atualmente, né, nesse biênio 2024-2025. Também sou coordenadora do Laboratório de Sociologia do Trabalho e sou docente aqui da universidade, né, nesses últimos anos, no Departamento de Sociologia e Ciência Política, né, como fui apresentada. Mas falo, né, nesse momento em especial, como uma coordenadora de projeto de extensão que fica muito feliz de ver esse auditório recheado, essa programação recheada, com a união que a gente está promovendo, né, por meio desse projeto de extensão que se chama, né, para vocês entenderem um pouco o contexto do que estamos fazendo. Trabalhamos, logo existimos, saberes cruzados da universidade e sindicatos sobre trabalho. Então, é sobre isso que temos, né, trabalhado, elaborado e, né, colocado a mão na massa nos últimos anos, né, e que isso já desagou em outras iniciativas e agora está desaguando nessa iniciativa desse seminário internacional por um fio. E a gente tem trabalhado com muito afinco, com muito esforço, com, né, muitos braços, muitas cabeças, muita criatividade, muita burocracia, tudo que envolve, né, construir um evento nesse porte. Mas que dá muita alegria da gente chegar nesse momento e poder construir essa abertura de evento, que é um espaço de formação, que é um espaço de discussão política, e que é um espaço onde a gente agrega e executa, né, a finalidade da extensão, que é a gente falar para além dos muros da universidade, para a gente construir o mundo que a gente quer, né, as alterações e os elementos que a gente quer enfrentar, né, de injustiça, de desigualdade, de todos esses problemas que envolvem a saúde e o trabalho, né, na nossa sociedade. Quando a gente tem essa possibilidade de fios conectados, de instituições conectadas, de saberes conectados, a gente tem esse potencial de fazer isso com muito mais força, né, e frente aos enormes desafios. A gente já teve essa conversa algumas vezes, né, no momento, inclusive, quando Carol era presidente do sindicato, depois Neto sendo presidente do sindicato, nos dois momentos, a gente falando do quanto que a gente, é um pouco incontornável para nós, né? A gente, parece que a gente não pode se dar o luxo de fazer as coisas de forma isolada. A gente precisa somar esforços, né? Então, a gente está aqui um pouco nesse espírito, e aí, nesse espírito também que eu convido todo mundo para aproveitar da melhor forma a programação do evento. A gente está bem feliz de muitas pessoas que a gente queria muito estarem, né, nessa programação, terem topado estar conosco e enriquecer esse evento. E, né, enquanto, só para fechar a fala, eu sei que é para ser breve, só para fechar a fala, só enquanto a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, que é a principal, né, a minha principal cartola, né, que estou falando nesse momento também, para quem não conhece a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, eu vou dar uma nota assim de 10 segundos, né, só para dizer que é uma associação que existe há 35 anos. Então, assim, eu fico muito feliz sendo uma jovem presidente numa associação que, né, assim, eu falando da ABET, a ABET, né, tem pessoas que ainda não sabem, né, que eu sou a presidente da ABET, que a ABET está sediada, né, a sua presidência aqui em Santa Catarina, pela primeira vez, e eu fico muito feliz da gente estar fortalecendo e eu, né, poder potencializar a partir dessa instituição os debates sobre trabalho aqui em Santa Catarina, e não só debates, né, porque a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho é uma associação científica, interdisciplinar,
mas que também é uma associação com muito legado de intervenção social, de formulação para intervenção prática na sociedade. Então, me sinto aqui muito bem integrada, né, nessa mesa e nesse evento, né, com a possibilidade da gente construir muitos saberes cruzados, né, e muitas possibilidades também de propostas e de saídas para os nossos problemas. Então, agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. Passo aqui para as palavras das pessoas que estão aqui na minha sequência, mas fico muito feliz, né, com essa possibilidade de estar com vocês nesse momento. Obrigada. Eu gosto de uma saudação que seguramente vocês já ouviram, que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu estou aqui porque todos nós estamos ligados por esse fio. E é uma delícia ouvir você falar dessa relação da universidade com o movimento sindical aqui. É absolutamente fundamental que a gente faça isso, que a gente, enquanto academia, faça isso, como forma de vida e como resposta à dívida que a gente tem com a sociedade, porque muitos de nós da universidade trabalhamos para o capital. Então, é uma maravilha ouvir esse evento, parabéns demais, vocês estão dando um exemplo super importante, né? Eu sou da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho, temos muitos trabalhos, muito envolvido com outras instâncias sociais, mas aqui eu represento a Rede Saúde e Trabalho da ALAMES, né? A Associação Latino-Americana de Medicina Social, seguramente é muito maior, né? No Brasil, ela é representada pelo SEBS, o Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, que também tem uma história incrível na construção do modelo de saúde desse país. E a ALAMES, ela faz 40 anos esse ano e tem uma força, um compromisso e uma necessidade fundamental de reafirmar que a gente vai fazer saúde do trabalhador quando a gente enfrentar a determinação social desse processo de saúde. E a gente não pode, não deve e não vai e não pode se afastar dessa determinação, que não pode apresentar para nós as cascas de bananas que a gente vê por aí e que se resume a culpabilizar o Ministério, a responsabilizar esse ou aquele agravo. O nosso horizonte está além. O nosso horizonte está como essa sociedade está constituída, negando o trabalhador, negando que essa sociedade ela só existe porque ela vive e consome a força de trabalho. Esse é o modelo capitalista que a gente está aqui. Se ele já foi acidente, já foi lesão por esforço repetitivo, hoje é assédio, suicídio, a gente está, como bem começou aqui a palestra, a gente está na beira de não estar mais com a humanidade presente. Quando a gente está naturalizando isso, a gente está sobrevivendo. E a ALAMES é uma instância latino-americana que eu tenho o maior prazer e orgulho de falar que as nossas intervenções, eu estou aqui também com o Jorge Coy, da Argentina, e Francisco Gonçalves, o vice-coordenador da rede da Venezuela, e que todo o tempo é colocado isso para a gente. A universidade tem que estar junto com o movimento social, tem que empoderar e saber que nós não podemos dar respostas intermediárias. Nossas respostas têm que estar no processo produtivo. Qualquer coisa que não alcance isso é causalidade, pode ser respondido por questões parciais que continuem nos colocando submetido a esse modelo de produção que vai nos consumindo por aqui e por ali e que agora está no limite da nossa humanidade. Então, parabéns a esse evento, os temas estão incríveis, a proposta, sim, é um prazer, um orgulho, uma honra estar aqui, porque vocês estão fazendo um trabalho impressionante no Brasil, que não é pouca coisa, né? Trazer do Nordeste ao Sul é fabuloso, uma área que a gente tem problemas, né? Porque a gente só vê o magistrado, a gente só vê aquele cara lá que a gente nem gosta, porque sabe que tem lado, mas nega, e que vocês estão colocando, olha só, né? A gente está aqui, que bom que vocês estão aqui, um prazer, uma honra, a ALAMES a Rede de Saúde e Trabalho da ALAMES tem um prazer de estar aqui e confraternizar com vocês, e eu, particularmente, também representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, e do SEBS também, colocando à disposição dessa luta para a gente engrossar isso pela América Latina e por todos os lugares que têm essa luta como horizonte. Parabéns a vocês.
Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui representando o Laboratório de Sociologia do Trabalho da UFSC. É um laboratório que está há 25 anos, né, desde 1999, fazendo ensino, pesquisa e extensão. Então, a nossa contribuição, né, é válida, muito válida para os alunos, especialmente, né, que estão envolvidos nesse projeto. Então, eu gostaria de deixar essa saudação e essa lembrança, né, de todos os alunos envolvidos também na construção desse evento. Tá? Então, muito obrigado, aproveitem. O evento foi pensado mesmo para todos vocês. Obrigado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos. Queremos agradecer principalmente a los compañeros judiciales de acá que nos han recibido tan gratificantemente y todo lo que nos ofrecieron hasta el día de hoy. Primero quiero hacer una mención especial por nuestro secretario general, Jorge Perlo, el secretario general Juan Pablo Languela y nuestro secretario Jorge Perlo, secretario de Ejecutivo, que no pudieron asistir, pero mandan un grato saludo y unas disculpas porque tenemos conflictos con el gobierno provincial. Le damos la bienvenida a este seminario de salud y trabajo en el marco de mejorar la salud de nuestros trabajadores y crear ambientes de trabajo saludables, con objetivos claros y desde lo colectivo intercambiar experiencias de trabajo a fin de optimizar las tareas diarias. Nosotros estuvimos visitando el Poder Judicial de acá y tenemos realidades muy distintas. Tienen todo digitalizado. Allá en la provincia de Santa Fe, recién este año comenzamos con la digitalización de los expedientes y el trabajo remoto. Pero el trabajo remoto se hace solamente en la parte penal, en el CJP. Y acá veo que utilizan mucho el trabajo remoto. No sé hasta qué punto nos va a significar un avance o no, porque a nosotros nos significa más trabajo y con los mismos recursos o las mismas instalaciones. Concluyendo con esto, les puedo decir que los cambios son buenos, pero son buenos y sirven. Sin arruinar la salud de los trabajadores. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este encuentro que fue muy insistente y persistente y rindió sus frutos, y por cómo nos trató este país, esta provincia, esta ciudad, estos compañeros de este sindicato desde que llegamos. Es un orgullo estar representando a los trabajadores sindicales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y quiero traer el saludo del resto de nuestra organización sindical, especialmente de Vanessa Siley, que es la secretaria general y diputada nacional y consejera del Consejo de la Magistratura. Bueno, antes de venir, yo pregunté por el nombre del seminario porque no entendía en mi idioma y algo de lo que me explicaron me resonó a lo que nos pasó cuando nos conocimos y nos encontramos con los trabajadores organizados sindicalmente de aquí en el encuentro de Rosario, porque nos reconocimos y nos identificamos en muchas de las preguntas que nos estábamos haciendo sobre nuevas modalidades de trabajo que post pandemia se estaban sucediendo, se estaban dando en nuestros lugares de trabajo. Y eso para nosotros fue inesperado porque no pensamos que nos íbamos a reconocer o a conectar con trabajadores de otro país y de otro poder judicial que, están organizados de otra manera. El sindicato está organizado de otra manera. Lo vimos
a partir del recorrido aquí. El sindicato está organizado de otra manera, el Poder Judicial está organizado de otra manera, el trabajo, el edificio, visualmente vimos que es como otra cosa distinta a la nuestra, pero de repente había preguntas que se nos hacían igual, que podíamos identificar ciertos padecimientos de los trabajadores. Y entonces eso nos llevó a pensar en que formamos parte todos de una misma sociedad mundial, que es lo que estamos viviendo hoy por la hiperconectividad que tenemos y por trabajar a través de sistemas, máquinas, inteligencia artificial, que muchas veces ni siquiera son desarrollos de nuestros propios países o de nuestras propias organizaciones o no están ni siquiera regulados en nuestros territorios. Y nosotros cuando nos llevamos esa experiencia y pensamos en esta idea de la sociedad mundial en la que estamos viviendo, donde se han barrido estas fronteras territoriales, pensamos, bueno, nuestro país entonces es nuestro hogar y cada hogar tiene una identidad y tiene una soberanía. Para nosotros, para nuestro país, el tema de la soberanía es algo muy importante porque, bueno, nosotros somos un país bicontinental y tenemos una parte de nuestro territorio que está ocupado y que esto es importante geopolíticamente porque vienen por nuestros recursos, entonces la idea de soberanía es algo que para nosotros es muy importante. Y creemos que como organizaciones que nos hemos dado la manera de desarrollarnos, de desarrollar nuestras luchas para la mejor calidad de vida de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores, que esas maneras de organizarnos han sido distintas culturalmente, en función de nuestra vida, hoy nos enfrentamos con la necesidad de pensar de nuevo desde la soberanía de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, cómo afrontar estos problemas que a veces son comunes. Y creemos que es necesario poner a funcionar más que nunca nuestra creatividad humana para tener siempre las mismas luchas que ha tenido la clase trabajadora a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los territorios, que es por la distribución de la riqueza, que es por el tiempo, que es por tener vidas más dignas. Tenemos algunas experiencias interesantes en nuestro país. También estamos viviendo en nuestro país en este momento por las políticas neocoloniales que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, una disputa por nuestros derechos, por la explotación, como decía antes, de nuestros recursos naturales, pero también por la explotación de nuestros tiempos de trabajo y de nuestros cuerpos. Tenemos entonces el desafío de poder aprovechar, de dar la lucha para poder aprovechar estos avances tecnológicos en favor de nuestras vidas, para volver a recuperar nuestro tiempo para nosotros y poner siempre a la persona humana en el centro. Nosotros como trabajadores y las personas que buscan acceso a la justicia. Porque una pregunta que nos recorre siempre es si estos avances tecnológicos efectivamente le brindan al pueblo un mejor acceso a la justicia y si efectivamente a los trabajadores le brindan la posibilidad de tener más tiempo para sí. Y creo que estos desafíos que tenemos toda la clase trabajadora mundial, es importante que nos brindemos estos espacios para poder ver cuáles son las experiencias de cada uno para llevarlos adelante y encontrarnos, reconocernos, acompañarnos y pelear cada uno por nuestras soberanías y por tener siempre a la persona en el centro. Muchas gracias. Muito boa noite. Minha responsabilidade aqui é de trazer os cumprimentos do nosso reitor, professor Irineu Manuel de Souza, da nossa vice-reitora, professora Joana Célia dos Passos,
a cada uma de vocês que vem aqui à Universidade Federal de Santa Catarina. É uma honra receber vocês nesses 3 dias desse evento, por uma série de razões que conectam esta realização a projetos estratégicos que nós partilhamos na administração central. Eu gostaria de começar as coisas que eu tenho a dizer por cumprimentar alguns colegas de gestão que estão aqui, começar pela professora Luana Heinen, nossa brilhante professora de Direito, secretária de Aperfeiçoamento Institucional da nossa universidade, o professor Narbal Silva, representando a Pró-Reitoria de Extensão, que está aqui também, o diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Alex Degan, esteve aqui até há pouco, mas deixou o coordenador de pesquisa do centro, o professor Luiz Gustavo da Cunha de Souza, que é conselheiro do Conselho Universitário. É uma alegria poder encontrar todos os colegas de gestão aqui para indicar um pouco o prestígio que a atual gestão está dando a esse evento. E gostaria também de cumprimentar, neste momento, os estudantes com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo de tantos anos nesse projeto. Eu também participo do Lastro, o laboratório que coorganiza esse evento. E é sempre uma alegria poder reencontrar Camila, Matheus, Júlia, Léo, esses colegas que tanto fazem por estruturar o evento. Afinal de contas, a universidade faz ensino, pesquisa, extensão, mas o que dá vida, o que assegura que a universidade tenha batimentos cardíacos, são os estudantes. Então, é sempre uma alegria poder revê-los, então, queria cumprimentá-los. Este evento, para nós, é absolutamente íntimo e realizador, porque ele, para nós, para a gestão da universidade, conectar-se com a classe trabalhadora é essencial. A nossa universidade, assim como muitas outras universidades brasileiras, emerge de um período de auto-isolamento relacionado a uma dinâmica de autoproteção. Nós passamos muito tempo sofrendo ataques de setores anticientíficos e vivendo sob um regime de cortes orçamentários quase infinitos. Ao longo dos 2 últimos anos, a gente tem trabalhado, evidentemente nós resistimos, mas ao longo dos últimos anos nós temos trabalhado para reconstituir os laços com todos os setores da sociedade. E para nós, isso não significa apenas estabelecer laços com setores produtivos, significa estabelecer laços fortes com quem produz a riqueza, com cada trabalhador, cada trabalhadora, com os representantes dessas organizações, e essa é uma agenda que vem desde o contexto da pandemia. Esse seminário é a realização mais recente de um esforço de conexão entre a universidade e movimento sindical, que começou entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia, que envolve o Sinjusc e outros sindicatos da Justiça e outros sindicatos conectados com o Fazendo Escola, envolveu o nosso Laboratório de Sociologia do Trabalho, recebeu o apoio do deputado federal Pedro Czai, a quem nós sempre devemos agradecer, e que agora, mais recentemente, conta, então, com a participação e o engajamento da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, organização que a nossa universidade tem um orgulho de receber durante 2 anos como sede. A segunda razão que nos conecta aqui não tem a ver com a temática desse seminário. Para nós, as condições adequadas de trabalho e o vínculo entre as condições adequadas de trabalho e a saúde de trabalhadores e trabalhadoras é não apenas um desafio para o conjunto da classe trabalhadora da sociedade no Brasil e na América Latina, mas também um desafio para a nossa própria comunidade. Pesquisas recentes feitas com docentes, com técnicos administrativos, com estudantes, em todas elas a gente percebe um adoecimento que é brutal. A nossa universidade olha para isso com atenção e nós devemos realizar, no começo de novembro, um seminário para discutir saúde mental na ciência na universidade, para tentar compreender o que nós, no nosso contexto, nós podemos fazer para enfrentar esse problema que ganha dimensões extraordinárias, sobretudo, e que a gente percebe de maneira muito impactante nas relações de ensino-aprendizagem, especialmente nas relações de orientação. Então, a escolha de tema não poderia ser mais vibrante e mais conectada com o problema que também nos atravessa. Esse seminário também nos interessa porque ele suscita uma nova agenda de direitos sociais e sindicais. Isso é um traço do trabalho do Sinjusc, que eu gostaria aqui de cumprimentar a Carol. Cadê Carol? Pronto, muito bem. Carol e as lideranças do Sinjusc são vanguarda, em certo sentido, essa expressão é muito ruim, mas, enfim, são criativos, fazem coisas novas, mostram que o movimento sindical pode se organizar com linguagens diferentes e, ao falar de linguagens, significa dizer produzir sentidos de uma nova maneira.
Então, a renovação que o Sinjusc representa para o movimento sindical de Santa Catarina e o exemplo que esse sindicato traz para a renovação do movimento sindical no Brasil são motivo de muito orgulho para a gente e muito inspiradores para a gente mesmo, também como universidade, pensar como nós podemos nos agregar a esse exercício de pensar uma agenda de organização política, de ação política à altura dos desafios do nosso tempo. Indo para o fim, esse evento para nós é muito importante também, porque além de conectar a universidade, a classe trabalhadora representa um esforço de conexão com a América Latina. Na nossa universidade, nós temos uma agenda que privilegia a cooperação internacional Sul-Sul e que valoriza, em especial, a cooperação com universidades da América Latina. Por isso, nós temos uma participação muito ativa na Associação de Universidades do Grupo Montevideo, a UGM, a associação que viabiliza muitas das trocas que temos com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com o Paraguai, com outros países latino-americanos. Então, nós sabemos que partilhamos um destino comum. Nós somos países, nações e, sobretudo, coletividades intelectuais muito próximas, mas nós nos conhecemos muito menos do que conhecemos a produção intelectual da França, dos Estados Unidos. Às vezes, até a gente conhece mais a produção intelectual da China do que a da Argentina ou a da Colômbia. Então, essas conexões, essas proximidades do movimento sindical, essa aproximação latino-americana nos lembra e nos revitaliza a importância de nos pensarmos conjuntamente com algo que nos identifica, essa presença latino-americana, essa identidade comum. E, por fim, pensando nessa imagem por um fio tão bonita, na representação gráfica tão, ao mesmo tempo, dramática e expressiva, eu gostaria, então, de evocar uma imagem final para encerrar essa minha fala e cumprimentar cada uma de vocês, desejando que, nesses próximos 3 dias, nós possamos recolher os fios que estão ao nosso redor, para que a gente possa, juntos, tecer novas utopias, tecer novas formas de luta. Muito obrigado. Jacques, é cara de pau que chama, né? Que a gente faz. As coisas que a gente faz mesmo, né? Gente, muito boa noite para todo mundo que está aqui. É uma alegria imensa mesmo chegar até aqui, né? Estar aqui. Foram anos, dá para dizer, né? Construído, porque isso vem, como o Jacques falou, de 2021. E eu queria, muito rapidamente mesmo, assim, duas coisas para falar nesse momento. A primeira, antes de mais do que um agradecimento, é uma referência. E essas referências, elas são todas de coisas que não vêm da minha cabeça. Elas, essencialmente, são de construção coletiva. Então, muitas das minhas palavras são palavras das minhas companheiras. E, sim, eu me emociono para tudo. Sim. Porque, de fato, a gente se entrega muito para fazer. E a gente acredita no que faz. Eu acho que essa é uma questão essencial. A gente acredita no que faz. Eu não quero que o fim do capitalismo aconteça daqui 200 anos. Eu quero estar vivo para isso acontecer. Essencialmente, eu quero estar vivo, eu quero ver. Eu quero estar na festa. Então, é por isso que a gente faz. Então, a referência que eu faço é sobre o trabalho e sobre o trabalhador. Tudo que está aqui é fruto do trabalho de alguém. E essa frase não é minha, é da Camila. Tudo que está aqui é o som, é a imagem, é a identidade visual, é a limpeza, é a organização lá na frente, é o buffet. Tudo, absolutamente tudo, foi um trabalhador e uma trabalhadora que fizeram. Então, isso diz muito sobre como é o mundo e como a gente entende o mundo. Sim, a gente vive numa sociedade de classes, do qual a classe trabalhadora é oprimida e sofre todo santo dia. Uns mais e outros menos, mas todo mundo sofre. E a gente está aqui para acabar com essa opressão. E aí eu vou para a segunda coisa que eu queria dizer, que é um segundo convite. Porque o primeiro a gente já fez e está todo mundo aqui, né? Então, assim, o primeiro convite foi chamá-los e chamá-las para estarem aqui. E estão, e que bom que estão. O segundo para a gente fazer essa transformação, a gente precisa desnaturalizar o cotidiano.
E isso também não é uma frase minha, eu escutei ontem da Elisa, que é da Argentina, companheira da Argentina. A gente precisa desnaturalizar o cotidiano. E isso significa que a gente precisa desnaturalizar o sofrimento, a dor, um monte de gente na rua, pedinte, não ter casa para morar. A gente precisa desnaturalizar isso. Para a gente poder transformar, a gente não pode mais achar que isso é normal, porque não é. Sim, a vida pode não ser uma coisa tão boa, ela pode ser um salto no penhasco que tem todas as emoções, né, que um salto tem. Só que ele não pode, a nossa vida não pode ser um salto que você se esborrache no chão. Esse salto precisa ter uma rede. E essa rede é cada um de nós. E cada um de nós, não na perspectiva liberal e vamos lá, pega na mão, segura ninguém, solta a mão de ninguém e não sei o quê. É numa perspectiva claramente coletiva, numa perspectiva claramente coletiva, em que essa rede vai transformar a vida das pessoas a partir de políticas públicas, políticas dentro dos espaços de trabalho, que caiba para todo mundo. Então, o convite que eu tenho para vocês é, a partir de agora, a partir da mesa que a gente tem, né, vai ter a honra de chamar, é para a gente desnaturalizar esse cotidiano, organizar essa dor e essa raiva e, sobretudo, defender a alegria. Muito obrigado.